Olá, seja bem-vindo ao culto online da Igreja Metodista. Hoje nós falaremos sobre o tema A Graça do Perdão. O tema do perdão na fé cristã, no cristianismo, muitas vezes é compreendido como um tema secundário. Mas a verdade é que há várias orientações bíblicas, várias orientações de Jesus que nos mostram que o perdão está, na verdade, no coração do Evangelho. Sem o perdão é impossível nós nos achegarmos a Deus, pois é através do perdão que nós somos aceitos, redimidos, transformados e podemos desenvolver um relacionamento com Deus. É no perdão também que nós continuamos, temos a capacidade de não apenas começar uma caminhada com Deus, mas através do perdão nós temos a capacidade de permanecermos em Deus, até o dia em que finalmente nós seremos aperfeiçoados por completo em Cristo Jesus. Sem perdão é impossível nós vivermos a fé cristã. O nosso relacionamento com Deus é completamente dependente do perdão. Mas obviamente também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós costumeiramente, por um motivo ou outro, deixamos algumas questões encherem os nossos corações e quando nós menos nos apercebemos, temos o nosso coração ferido, magoado, chateado, ou somos nós que ferimos, ou somos nós que somos feridos, e com tanta facilidade nós deixamos que inimizades sejam criadas, barreiras sejam criadas, e muitas vezes nós mesmos como cristãos e a Igreja de Cristo temos deixado de lado, não temos vivido integralmente a graça do perdão nas nossas vidas. Hoje nós vamos meditar sobre este tema, que o Senhor Jesus desafia a cada um de nós, a não apenas ouvirmos falar, não apenas conhecermos, sabermos os versos das Escrituras, mas principalmente a vivermos e a praticarmos esta graça do perdão que restaura relacionamentos e muda as nossas vidas. Oremos ao Senhor nesta manhã. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Se nós estamos aqui diante do Senhor, é porque grande tem sido as tuas misericórdias que têm se renovado sobre as nossas vidas e são a causa de nós não sermos consumidos, como diz a tua palavra. Mas ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que se não fosse o teu grande amor, o teu grande perdão demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós não poderíamos ter um relacionamento contigo. Por isso, muito obrigado por este perdão e pedimos, dá-nos esta graça como comunidade, como cristãos, para em todas as demais dimensões, em todos os nossos relacionamentos, para que também a gente possa viver a graça do perdão verdadeiramente em nosso meio. Continua conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Cristo salvará.
35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Palavra do Senhor. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Os nossos te louvam, eu te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, eu te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. O texto que nós lemos começa com uma pergunta de Pedro a Jesus: Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Todo o contexto desta parábola, Jesus está falando, em primeiro lugar, da relação entre nós e o nosso próximo. Nós lidamos com dificuldades, somos ofendidos ou ofendemos, e com muita facilidade nós deixamos o nosso coração magoado, ferido, ou ferimos as outras pessoas, por vezes até mesmo sem perceber o que nós fizemos. E como a nossa vida se torna pesada, pesarosa, desagradável, quando o nosso coração está ali ferido ou preso por determinadas situações em que nós precisamos do perdão. O perdão, ele é para nós uma libertação, ele faz com que a gente deixe para trás aquilo que por vezes pesava e incomodava. Por isso que quando nós somos perdoados por Cristo na cruz do Calvário, é como que nós nos sentirmos mais leves, os nossos pecados são abandonados, os nossos fardos ficam para trás. Mas a mesma coisa acontece também quando nós perdoamos-nos uns aos outros. Nós gostamos demais quando as pessoas nos perdoam, é conveniente para nós sermos perdoados. Admitir as nossas faltas e falhas nem sempre é fácil, por isso é gostoso, é agradável quando alguém oferece-nos o perdão das nossas faltas. Mas nem sempre nós agimos da mesma maneira. Muitas vezes, quando se trata de nós perdoarmos as pessoas, às vezes nos mesmos problemas, nas mesmas faltas, nas mesmas falhas, nós usamos uma outra medida. Quando se trata de nós queremos misericórdia, queremos que as pessoas sejam bondosas,
compreensivas, mas quando se trata de nós perdoarmos, muitas vezes nós queremos ser justos, ao ferro e fogo, nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos, queremos fazer justiça. E por isso, muitas vezes, nós, sem se aperceber, temos dado cabo de inúmeros relacionamentos, porque nós permitimos que inimizades sejam criadas, ao invés de nós quebrarmos elas, através da graça do perdão. Ninguém pode achegar-se a Deus, como nós já falamos no princípio deste dia, sem nós nos achegarmos através do perdão. O perdão é os braços abertos de Jesus naquela cruz, mostrando que Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, e apesar da gravidade dos nossos pecados, apesar da grandeza das nossas faltas para com Ele, Deus ainda assim abre os braços e chama-nos a ter com Ele. O perdão é imerecido, nós não pagamos e nem teremos a condição de pagar pelo perdão dos nossos pecados. Quando nós nos achegamos diante de Cristo, quando nós nos achegamos diante de Deus, a nossa dívida é muito alta. E é então que Jesus conta este exemplo, que nos ajuda a perceber a nossa relação do perdão para com Deus e como esta experiência do perdão com Deus deve pautar também a nossa vida e a nossa experiência do perdão com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos familiares, com nossos amigos, com o nosso próximo. A história começa dizendo que um rei foi acertar contas. Um rei resolveu fazer um dia de juízo. Tal como todos nós um dia estaremos em juízo diante de Deus. Teremos que acertar as nossas contas. Dar razão porque nós fizemos determinadas coisas, falamos outras, agimos de determinada maneira, e isso será colocado para cada um de nós. Todos nós teremos que dar conta dos nossos pecados, das nossas faltas, das motivações que guiaram-nos a fazer aquelas coisas. E quando nós nos achegamos diante de Deus, e Deus então vai sondar o nosso coração, a nossa ficha diante de Deus, nós vamos nos aperceber com muita facilidade que em muitas áreas e com muita frequência nós pecamos e falhamos contra Deus. Deus é santo, perfeito, e nós habitualmente somos inclinados ao pecado e falhamos consequentemente em muitas áreas. Muitas dessas falhas foram de certa maneira involuntárias, outras voluntárias, outras na ignorância, outras no conhecimento, e diante de Deus todos nós seremos, não teremos como mostrar diante de Deus que nós somos perfeitos, porque Deus verá a verdade dos nossos corações. Como diz em Romanos, todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Nenhum de nós merece a sua bondade ou a sua graça. A dívida que nós temos com Deus é muito alta para ser paga. E é então que Jesus veio pagar essa dívida. O texto nos diz aqui nessa parábola que quando chegou o dia do acerto de contas, Deus perguntou e fez as contas, o rei fez as contas com seus servos e começou por aquele que devia muito. E ali ele suplica por misericórdia, ele já ia tendo a sua família presa, ia sendo condenado, ia ter que pagar tudo aquilo, ele suplica por misericórdia àquele rei, e o rei fala, eu lhe perdoo a dívida. E aquele momento, quando ele recebe aquelas palavras e aquela ação daquele rei, obviamente aquele servo deve ter ficado feliz, leve, contente, aliviado por poder ter recobrado a sua vida e a sua família. Algo muito semelhante quando acontece comigo e com você, quando nós nos achegamos a Deus. Deus nos perdoa, não interessa o tamanho do nosso pecado, a gravidade das nossas faltas, Deus não está preocupado com quão sujo nós estamos, mas Deus está preocupado com a grandeza do seu amor por nós. E é por isso que Ele não mede esforços para perdoar os nossos pecados. Por que Deus perdoa a nós, mesmo uns pecando mais, outros menos? Por que Deus tem este coração perdoador? Porque, em primeiro lugar, Deus nos ama de uma maneira muito preciosa. Como filhos e filhas, Ele não quer perder nenhum de nós. E é por isso que, movido de amor, Ele age com esta graça tão maravilhosa do perdão, oferecendo a nós o perdão dos nossos pecados. É maravilhoso sermos perdoados por Deus. É oferecido para nós gratuitamente, não há como pagar, não há como merecer, não há como comprar.
e Deus nos dá esta graça do perdão, a salvação que vem pela graça de Cristo. Somos salvos pela graça. E aí então, aliviados, maravilhados, felizes, transformados pela graça do perdão que recebemos de Deus, a história conta que aquele servo sai da presença do rei, feliz e contente, e logo de saída encontra um subservo que devia-lhe algum dinheiro. E ao invés dele agir com misericórdia, ele cobra aquele homem, fala: você deve me pagar tudo. Ele tinha sido perdoado de uma dívida gigantesca e agora uma dívida pequenita, ele se recusava a perdoar. A atitude que o rei teve com ele não era a mesma atitude que ele estava tendo com o seu servo. É interessante nesse texto que o rei perdoa o servo, mas o servo não perdoa aquele que lhe deve a ele. Ele não passa adiante a graça do perdão. A graça do perdão que veio sobre ele morreu nele, ficou nele, ao invés de ser passada adiante. Eu não sei se você já reparou no que diz a oração do Pai Nosso, mas na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o perdão de Deus, colocando novamente essa relação do perdão de Deus da maneira como nós perdoamos o nosso próximo. Lá nós dizemos: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que têm pecado contra nós. Em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, na mesma medida, na mesma proporção, com a mesma motivação que eu perdoo aquelas pessoas que falham contra mim, por favor, que o Senhor use dessa mesma medida, nessa mesma porção, para perdoar a minha vida. Nós muitas das vezes não entendemos que a maneira como nós agimos com o nosso próximo está completamente ligada à maneira como nós agimos com Deus. O apóstolo João, na sua carta, ele diz: se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos aos nossos irmãos, nós somos mentirosos. Não dá para ter este amor vertical a Deus sem expressá-lo de uma maneira horizontal. Todo amor a Deus só pode ser visto e manifesto quando nós amamos-nos uns aos outros. A marca dos cristãos é essa: vós sereis conhecidos por amardes uns aos outros, é o que diz o Senhor no Evangelho de João. E nós precisamos lembrar e recobrar esta verdade do perdão no nosso meio. Muitas das vezes nós deixamos que inimizades, barreiras, encham os nossos corações. E quando nós menos nos esperamos ou somos surpreendidos, lá temos alguma coisa contra algum irmão, algum receio, alguma dúvida, algum peso, e está lá, inimizades instaladas no nosso meio. As nossas famílias, elas devem ser o nosso porto seguro. A família é um projeto de Deus para que eu e você sejamos pessoas completas e felizes. Ninguém consegue ser completo vivendo sozinho. E uma das bênçãos maravilhosas que Deus criou para isso é a nossa casa, é a nossa família. Mas quantas vezes, por falta de vigilância, imaturidade ou ignorância na nossa fé, nós permitimos que a falta de perdão, que os pecados e falhas uns dos outros se tornassem barreiras, se tornassem divisões, se tornassem inimizades, disputas, brigas, ao ponto de famílias serem destruídas, irmãos que deixam de se dar, pais e filhos que deixam de conversar. Eu conheço a história de muitas pessoas que, por anos, perderam anos de relacionamento por causa da dureza do coração que tiveram e pela falta de habilidade em trabalhar e agir na graça do perdão. Eu e você somos desafiados por Jesus. A oração do Pai Nosso é este lembrete. Todos os dias nós perdoamos o nosso próximo e a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, da mesma maneira, perdoa a mim. Ou seja, o perdão não é secundário na fé cristã. O perdão não é apenas uma prática ocasional, mas a verdade é que o centro da fé cristã, ela é marcada pelo perdão de Cristo e pelo perdão que nós damos uns aos outros. A comunidade de Cristo, a igreja de Jesus, ela não é a comunidade dos perfeitos. A igreja é formada de muitos filhos e filhas de Deus imperfeitos, falhos e pecadores. Pessoas e crentes que lutam contra o pecado, tentam acertar, mas constantemente nós erramos, falhamos
e pedimos a graça de Deus, usufruímos da graça de Deus e do perdão de Deus. Mas nós precisaremos nos exercitar nesta graça de perdoarmos uns aos outros. A comunidade de Cristo, ela deve ser inseparável. A igreja deve ser inseparável. Nada deve nos separar do amor de Cristo, ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a mesma coisa deve ser verdade em relação aos nossos irmãos. Se nós amamos a Cristo e nós amamos os nossos irmãos, nós, por causa do grande amor que nós temos uns pelos outros, nós teremos a graça de perdoarmos uns aos outros, seja o que for que tenha acontecido, o que for a gravidade das feridas, a proximidade de quem nos feriu, nós agiremos e repartiremos esse perdão, a semelhança do perdão que constantemente nós estamos recebendo de Deus. Há um exemplo que eu gosto de dar sobre o perdão, que é sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar que nós temos nas Escrituras inúmeras histórias de pescas milagrosas, era onde Pedro e os demais discípulos pescadores faziam a sua vida de pesca. É um mar cheio de peixes, muita variedade de peixes, é um mar com vida. Ali deságua alguns rios, algumas correntes, e depois deságua-se através do Rio Jordão e vai descendo sentido sul de Israel, até que finalmente o Rio Jordão se deságua no Mar Morto. Quando o Rio Jordão chega no Mar Morto, o Mar Morto não tem deságue nenhum. A água que chega ao Mar Morto não vaza para nenhum outro lado. Tudo aquilo que o Mar Morto recebe fica nele. E por esta razão a concentração de sal, à medida que a água vai se evaporando, é tamanha que nada sobrevive naquelas águas salobras. O Mar da Galileia é o mar onde a partilha, aquilo que é recebido é passado aos outros, enquanto que o Mar Morto, tudo que vem a ele, fica nele e morre nele. Nós temos este exemplo na nossa fé e diante de Jesus. O cristão experimenta a vida de Cristo quando nós chegamos diante de Cristo e recebemos o perdão de Cristo na nossa vida, e a nossa vida ela é transformada. Mas quando esse perdão então é passado adiante e nós perdoamos o nosso próximo, perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é então que a vida de Cristo se faz uma verdade em nós. Mas a mesma coisa, o contrário também é verdadeiro. Quando nós recebemos de Deus, mas não partilhamos essa vida que Cristo está dando a nós, esse perdão que nos é ofertado, ao invés de vida, nós começamos, infelizmente, a experimentar a morte. Muitos cristãos consagrados, gente que vem à igreja por anos, que conhece as Escrituras, que fizeram profissão de fé, ao invés de viverem esta vida de Cristo, por vezes pela dureza dos nossos corações. Nós talvez em alguns anos mais, quando éramos mais novos, ou mais dispostos, ou mais consagrados, nós tínhamos uma maior disposição a perdoar, a passar por cima, a relevar algumas coisas e manter o foco em Cristo. Mas quantas vezes nós como cristãos escolhemos não perdoar? Quantas vezes nós como cristãos endurecemos o nosso coração? E ao invés da vida de Cristo brotar em nós, ou passar em nós, germinar em nós, a gente começa a experimentar de certa maneira um tipo de morte espiritual. Algo que o próprio Espírito de Deus trabalha, incomoda, cutuca, mexe conosco, para que a gente deixe Ele mudar isso na nossa vida. Nada, nem ninguém deve nos separar de Cristo. Mas muitas vezes, pela dureza dos nossos corações, por nós não queremos perdoar ou pedir perdão àquele que nós temos ofendido, nós acabamos nós mesmos nos desqualificando de sermos perdoados por Deus. Porque a oração do Pai Nosso se faz verdadeira. Se nós não perdoamos o nosso irmão, tal como diz o final desta parábola, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. A medida que nós tratamos aos outros é a medida que Deus usará para medir a cada um de nós. E eu encerro esse tempo de reflexão com esses últimos versículos. Eu gostaria de ler novamente para que você refletisse. Diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoa
momento das nossas ofertas e compromissos. Como nós já falamos, nós jamais poderemos comprar o perdão de Deus pelas nossas faltas e pecados. Nós usufruímos da vida de Cristo por meio da graça de Jesus, por meio da graça de Deus. E esta graça que é ofertada a nós, ela deve mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter e nos levar a, de certa maneira, começar a agir da mesma maneira como Deus age. E as nossas ofertas é exatamente isso. É o momento onde nós somos chamados a, como filhos e filhas de Deus, agir da mesma maneira como Deus age, com graça. E nós não somos obrigados, mas movidos por amor, devemos separar a Ele e dar com alegria um pouco do muito que Ele nos tem dado. Não para comprar, não para merecer, mas por causa que a graça nos foi ofertada, nós também queremos agora, com graça, dar e ofertar. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por cada oferta, por cada casa, irmão e irmã que contribui com o Teu reino, com a Tua igreja. Que a boa mão do Senhor esteja conosco. Que o Senhor continue a abençoar-nos e a ser este bom pastor que cuida de nós. Abençoa o Teu povo, os trabalhos, as famílias. Alegra o nosso coração com muitas bênçãos. E continua a dar-nos sempre um coração alegre e cheio de gratidão em contribuir com a Tua obra, com o Teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.